Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por esse tempo maravilhoso que nós estamos tendo aqui, aprendendo, Senhor, sobre dons, sobre unção, sobre ministérios, sobre talentos. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha nos revelar, Pai, o profundo, o secreto, o escondido. Senhor, aquilo que aos nossos olhos estava oculto, para que nós possamos, Senhor, crescer, avançar, romper e frutificarmos no reino de Deus, Pai. Nós queremos, Pai, de fato, termos o nosso coração queimando cada vez mais pela expansão, Pai, do teu reino e principalmente, Senhor, para que o desejo que há no seu coração seja o desejo que há no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, e te louvar por esse tempo maravilhoso no qual o Senhor está nos proporcionando aqui, Pai. Pedimos a cobertura do teu sangue e no poder do teu nome, Pai. Declaramos toda essa conexão blindada, selada, e todo inimigo, Senhor, tudo aquilo que tenta, de alguma forma, neutralizar ou impedir ou distorcer a mensagem, seja cancelado, neutralizado, que o poder do Senhor, Pai, possa se manifestar aqui no nosso meio hoje, Senhor, em nome de Jesus, limpando os nossos ouvidos, alinhando o nosso propósito e destino no reino, para que nós possamos fluir, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição aqui, a última do nosso propósito dessa temporada, sobre o tema, o desafio Unção, Dons, Talentos e Ministérios. E nós vamos dar aqui continuidade, amém? Vendo, ouvindo bem aí, todo mundo? Podemos? Devemos? Aleluia. Só colocar aqui o outro microfone, para ser melhor para nós. Ficou melhor? Vendo, ouvindo bem? Ficou melhor do que o outro? Aí tava bom, aí ficou. Não, do jeito que tava bom. Agora parece que ficou com um abafado. E agora? Melhorou? Tá bom. Maravilha. Então, let's bora. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu quero saber se a tela vai querer ser compartilhada, né? É diferente. Peraí, aí. Pronto. Queridos, na lição passada, no nosso propósito passado, nós estávamos estudando acerca dos dons espirituais. E na outra lição nós falamos acerca da unção, né? O que é unção, como ela se manifesta, como adquirir, quais são os cuidados, né, que nós devemos ter. Se você ainda não assistiu, não acompanhou, não estudou, não falo assistir, queridos, eu não quero apenas dar um estudo, tá? Porque estudo você tem um monte aí no YouTube, mas eu quero que você realmente seja ativado dentro dessas características, ou ativada dentro dessas características, e comece a fluir nisso, ou pelo menos desejar isso, né? Que o Senhor libere, manifeste, ative isso na sua vida, ou na sua casa, ou na tua igreja. Amém?
Então, é isso que nós queremos. A ativação desses dons, não apenas um estudo esporádico, trazendo características. Amém? Você tá aí, crente? Aleluia! Então, quantos aqui, queridos, querem ser ativado com unção, com dons e fluir em um ministério? Quantos querem ser usados por Deus aqui? Quantos querem ser um instrumento de favor e da graça do Senhor aí nessa geração? Diga eu aqui. Olha, a Elisiane falou que sim, ela quer. O Fly também falou que quer. O Nicos também falou que quer. Que o Antônio Marcos está aqui, rapaz. Que beleza. Que maravilha. Seja bem-vindo, campeão. Quem mais? Esse instrumento de Deus nessa geração, ser um canal de bênção e favor dele. Pai, ó aí, a Poli aí, ó. Que bênção. Glória a Jesus. Pois bem, queridos, nós, só dando uma recapitulada aqui, naquilo que nós falamos aqui, nós falamos sobre essa questão dos dons, falamos acerca dos ministérios, hoje nós vamos aprofundar na questão dos ministérios, como eu disse para vocês, falamos a questão do dom, como é que eu descubro qual é o meu dom. Quantos aqui lembram como é que eu faço para descobrir o meu dom? Então, dom é o presente, né? Ele vem da graça de Deus, e Deus dá para que nós possamos servir as pessoas, né? Então, semelhante a uma árvore. Você já viu uma árvore gerar fruto para ela mesma comer? Eu nunca vi. Você já viu um médico estudar para ele... eu vou estudar porque um dia eu quero fazer uma cirurgia no meu próprio rim. Você não vai ver isso. Dificilmente. Então, como é que eu descubro o meu dom? Né? Como é que ele vai se manifestar? Servindo. Então eu falo que primeiro você vai começar com o foco difuso, né? A unção da metralhadora, né? Você vai ter que se envolver com o máximo de coisas. Você vai ter que se envolver com o que precisa. O que está precisando? Vai lá, pergunta ao seu pastor se você não está precisando de alguma coisa. Vai precisar de muita coisa. Eu preciso de um apoio com as crianças, vai lá, ajuda com as crianças. Irmãos, eu lembro que quando assim que nós nos casamos, eu e minha esposa, nós éramos bem jovenzinhos, 23, 21 anos, e aí os nossos pastores na época nos colocaram para cuidar de criança, depois nos colocaram para auxiliar em célula, depois nós ajudamos lá no louvor, depois nós ajudamos no que precisava ali na arrumação, na organização, antes e depois. No que precisava, nós estávamos ali. Então, depois o Senhor nos levou para um outro lugar, eu me envolvi com a mídia, me envolvi com adolescentes, me envolvi com o apoio nas células, auxiliando os nossos líderes. Que mais? Depois, as reuniões nas casas. Enfim, queridos, nós nos envolvemos, eu acho que nós só não fizemos, não estivemos à frente ou não colaboramos ali de uma forma mais ativa na questão de casais e na melhor idade. O restante, meu irmão, praticamente tudo ali, né? Então, queridos, se envolva, é o desafio. E hoje nós entendemos por que o Senhor estava nos levando a ajudarmos em todas essas frentes. Hoje, nós temos um ministério local, pela misericórdia de Deus, ele nos impulsiona aqui, né, para
cuidar de uma igreja local, cuidar de ministros, ministérios, equipando o corpo de Cristo, ajudando alguns irmãos que são até mesmo de outras igrejas, para darmos esse apoio. Por quê? Naquilo que nós fomos consolados, hoje nós somos consoladores, né? Cooperando com o Senhor para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amadurecimento do corpo de Cristo. E aí, nesse período, nós fomos desenvolvendo vários dons, várias coisas o Senhor foi liberando, né? Unção, dons, capacitação, porque nós vamos entendendo, conforme nós começamos a estudar, que, primeiro, eu sou chamado, lembra? Nós somos chamados. Quando nós aceitamos o chamado, nós somos escolhidos. Não é isso? Ou seja, você aceitou o chamado de Deus, agora você foi escolhido servir. Então, nós falamos que o chamado, eu vou ter que sair dos embaraços, das distrações da vida, e agora eu vou ter que focar em agradar o Senhor. E uma das maneiras ali de eu fluir nisso é ministério. Ministério, o que é ministério? Nós já entramos na aula de hoje. Servir. Ministério é servir. Nós falamos na lição passada sobre Coríntios capítulo 12 e falamos acerca da diversidade dos dons, da natureza dos dons, e nós falamos que uma das expressões ali é diaconia. Todos são diáconos, todos foram chamados à diaconia. O que é diaconia? É servir. Claro, aí está ali dentro aqueles que são consagrados, aqueles que são separados para o ministério da diaconia, está dentro dessa equipe de governo, né? Mas todos foram chamados para servir, né? Saímos dos embaraços. Quais são os embaraços? Às vezes as feridas, nós colocamos uma enquetezinha, né? Aí os irmãos que estão acompanhando dentro dos grupos, possivelmente depois não vai ter esses grupos, porém nós vamos interagindo aí. Talvez quando você entrar nos grupos aí vai estar com outro desafio, porque os desafios são dinâmicos aí, mas colocamos lá, né? O que tem mais impedido? Então, lá, a questão número 1 é não saber, aliás, por causa de feridas, né? É isso? Só conferir aqui, ó. Na sua opinião, o que mais impede as pessoas de desenvolver seu ministério? Número 1, feridas por coisas que viveu no passado. São embaraços da vida que não deixam você servir. Está na hora de você ser curado, está na hora de você ser liberto dessas coisas que te prendem ao passado ou essa ferida. Como é que era seu coração antes dessa ferida ou antes dessa avalanche de coisas que aconteceu na sua vida até hoje? Né? A segunda expressão ali é não saber por onde começar ou não ter quem possa ajudar, orientar corretamente. Aqui você já está tendo e você tem uma base aí para continuar. Você vai ter que rever essas aulas aí algumas vezes, né, de 2 a 9 vezes, para você entender e começar a colocar em prática, certo? A outra expressão aqui é dúvida sobre o meu chamado. Como é que você vai descobrir seu chamado? Servindo no que precisa, o máximo que você puder. Passa aí 3 meses em cada operação aí, entendeu? Talvez você possa, ou tenha tempo, disposição, energia, né, ou vontade, ou mesmo que não tenha muita vontade na especificidade, mas você vai aprender que amor não é gostar, amor é se doar. Quando eu falo que eu amo a Deus, eu esmurro a minha carne e a minha vontade ela é suprimida para que a vontade do meu Senhor seja feita. Então eu amo a Deus obedecendo os mandamentos, ainda que custe a minha vontade, e sempre vai custar. Confia que sempre você vai ter que, sempre isso vai custar.
Entendeu? E, e depois ali tem o medo do que os outros vão pensar e desânimo e preguiça. Entenderam? Então, aí, à medida que você vai servindo, o Senhor vai te capacitando. Aí você não sabe das coisas e você vai aprendendo. Ninguém nasceu sabendo, queridos. À medida que nós vamos envolvendo, nós vamos aprendendo, nós vamos pedindo ajuda, nós vamos tirando dúvidas, e é assim que aprende. Irmãos, eu sofria porque eu achava, vai descer uma revelação do alto e eu vou saber tudo. Não vai estudar não para ver. Não vai se dedicar não para ver. É por isso, irmãos, que não dá para nós ficarmos mais no raso. Não dá para terceirizar a fé. Eu tenho que ter um contato com a Bíblia. Eu tenho que ter um contato com gente madura. Eu tenho que ter contato com fundamentos que vão me levar a um nível de maturidade. Se eu quiser tudo mastigado, eu vou sofrer demais. Por quê? Porque não é assim que as coisas são. Eu lembro, irmãos, de uma irmã contando a história de pessoal das missões, né? Foi um povoado lá e tinha uma mulher que não tinha os dentes. E ela pedia para os outros, para os missionários lá, mastigar para ela e dar o caldinho, o negócio, né? Que ela queria comer. Ah, nojeira, menino. Enfim, eles acabavam fazendo, né? Queria agradar o povo, ou queria amassá-lo, né? Enfim. O que eu quero trazer aqui para os irmãos é essa revelação aqui, irmãos, para que dentro do seu coração comece a brotar um desejo é, muito grande de servir em amor. Como eu disse, em relação à questão dos dons espirituais, é a mesma coisa em relação a ministério. Ministério é serviço. O dom, ele é essa manifestação sobrenatural de Deus que me capacita a trazer uma realidade espiritual, né? E que são ferramentas espirituais que o Senhor libera sobre a nossa vida para que nós possamos fazer uma conexão entre o plano físico e o espiritual, né? Só que eu vou usar a hora que eu quero? Não. É para a expansão do reino e para o corpo de Cristo. Para a expansão do corpo de Cristo. Amém? Pois então, vamos falar hoje sobre ministério. O que é ministério? Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Ministério. Vou abrir aqui, dinamicamente a gente vai aprender. Ministérios. Efésios capítulo 4. Eu vou colocar aqui, Oliver. Vou compartilhar aqui a minha Bíblia contigo. Ver se vai aparecer a minha tela.
Apareceu a minha tela? Efésios 4. Efésios 4. Vamos a partir do verso. Efésios 4. Olha só, queridos. E quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que é a palavra dons aqui, ó? Presente. A palavra dom é presente. Gratuidade da soberania de Deus ali, né? E foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também, o mesmo subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então a palavra aqui é plero, é tornar cheio, pleno, preencher até o máximo, fazer abundar ou suprir abundantemente a ponto de transbordar. Essa é a porção que Deus quer derramar por meio dos seus filhos. Amém? Então, olha só. Continuando aqui. E também o mesmo subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele concedeu uns para apóstolos. Então ele está falando aqui de homens como dons. Entendeu? Uns para o quê? Apóstolos. Outros para o quê? Profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas. O que isso quer dizer? Ou para direção, com respeito, né? Em benefício ao aperfeiçoamento dos santos, que quer dizer o quê? Capacitação, aperfeiçoamento. O que isso aqui quer dizer? É o aperfeiçoamento individual. Entendeu? Então Deus sempre vai trabalhar de uma forma individual e coletiva. Então quando nós estamos falando aqui, ó, entrando mais adiante aqui, para o desempenho do que? Serviço. O que é serviço? Diaconia. Então, para que servem esses ministérios? Para mandar nos outros? Para ter título? Não, irmãos. É para quê? Serviço. Especialmente daqueles que executam pedido de outros. Pelo pedido de Deus, proclamam e promove religião. Aqui, no caso aqui, é religar. O religar entre homens, né? Então, o ofício de Moisés, dos apóstolos, a administração, o ofício dos profetas, evangelistas, anciões. Então, diaconia. Então, para o desempenho. Então, aqui está falando o negócio, serviço, alguém que está ocupado em alguma coisa. Para o seu serviço, diaconia. Para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós estamos falando aqui, oikodome.
que significa o ato de construir, construção, processo de edificação, o ato de que alguém promove o crescimento de outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade, santidade, edificação, o que foi construído. Quando nós estamos falando sobre a questão de edificação, nós vamos estar falando sobre o quê? Construção. Exemplo, se eu quero edificar a minha casa aqui, então eu vou trabalhar reformando ou eu vou trabalhar expandindo o meu local de moradia aqui, né? Então, quando nós falamos acerca do reino de Deus, nós estamos falando acerca do quê? Da expansão do reino de Deus na terra. E aí a expansão do reino de Deus não é apenas na abertura de igrejas. Essa é uma forma, mas é principalmente quando é que o reino de Deus cresce? Principalmente quando nós liberamos uma palavra, uma pessoa crê e se posiciona mediante aquela palavra que foi liberada. Você está aí, crente? Dá um glória aí. Fala alguma coisa. Entenderam, queridos? Então, quando nós estamos falando de edificação, nós estamos falando de expansão do reino de Deus. Se uma pessoa crê no evangelho por causa que você falou de Jesus para essa pessoa, ali você teve uma espécie de expansão do reino de Deus. Entendeu? Então, não é quando você constrói edificações monstruosas, né, grandes, luxuosas, nem quando você enche uma sala de pessoas, mas é quando você libera a palavra e essas pessoas creem. Pronto, se expandiu o reino de Deus. Quando você ministra algo e essa pessoa começa a mudar a postura com a esposa, com o esposo, começa a ser alguém dedicado em cima daquela palavra que foi liberada, né? Quando a esposa passa a ter um comportamento diferente com o esposo, quando o filho começa a ter um comportamento diferente com os pais, pronto, ali teve a edificação do corpo de Cristo. Você não está trabalhando contra o propósito de Cristo, mas a favor do propósito de Cristo. Jesus mesmo disse que quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta o quê? Espalha. E aí eu faço uma pergunta. Você está como aquele que edifica ou aquele que espalha? Começar de você. Você tem se espalhado, nós temos nos espalhado ou nós temos nos ajuntado? Nós estamos trabalhando a favor ou contra? É uma pergunta. Né? Responda para você mesmo e para o Senhor. Então, até que chegamos o quê? A unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Né? Então, aqui a palavra conhecimento, ela quer dizer um conhecimento preciso e correto. Então não é um conhecer de ouvir falar. Não é um conhecimento raso, é um conhecimento profundo acerca de quem é Cristo e do seu propósito para as nossas vidas. Amém? E para quê? Para que nós chegamos à perfeita varonilidade. Então aqui está falando de uma medida de crescimento, então referência o quê? A um homem de verdade, a uma mulher de verdade, um noivo, futuro noivo, marido, uma referência de alguém que é maduro, que é responsável, alguém que não é negligente, alguém que sabe onde está pisando, que sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, não age como quem não tem alvo. Sabe, uma pessoa convicta, uma pessoa madura. Então, aqui começa uma grande lição para nós. Nós estamos falando ali, nós estamos vendo que muitas pessoas foram
feridas no passado e não conseguiram mais desempenhar. Começaram com muito ânimo, começaram com muita alegria, se desenvolveram, se colocaram a serviço do corpo de Cristo, e aí pegou um irmão lá atribulado, e esse irmão trouxe uma ferida, ou até mesmo a própria liderança imatura. Não quer dizer que eles sejam do diabo, e nem que não sejam de Deus, né? Talvez eram imaturos, não foram trabalhados em algumas virtudes e acabaram, ao invés de trabalhar a favor do reino de Deus, acabaram por causa de um descontrole, talvez foi ungido precipitadamente, né? Era como se diz, como é que é o nome da expressão? Um neófito, né? Uma pessoa nova na fé. Então, trouxe uma série de coisas, não foi tratado no caráter, e aí despejaram isso ou descontaram isso na vida de outras pessoas. Enfim, eu sei que o Senhor quer te curar e Ele quer te colocar para trabalhar. Acabou. Acabou como se diz? Acabou acabou essa história, irmãos, de ser paralisado, de ser alguém que não se move. Irmãos, tudo que você não, não faz algo, aquilo estraga. É a questão da natureza. Deixa aqui uma bicicleta sem usar para você ver, daqui a pouco tá enferrujando, os pneus se murcham, dá ferrugem, tudo ali, começa a pintura a desbotar, vai estragando. O carro a mesma coisa. Então você é a mesma coisa, irmão. Você parado não presta. Se mova, entendeu? Primeiro, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você tenha um tempo com Ele, um tempo para ser o quê? Limpo, para ser capacitado, para ser liberado. Não. E agora, gente? Peraí. Me ouve? Esse microfone que de vez em quando dá o famoso Osmar contato.
Me ouve? Me ouve? Legal, maravilha. Pois então, gente, vamos lá. Onde é que eu parei? Só me escreve aí. Então, aqui o Senhor está nos falando sobre essa questão da perfeita varonilidade, do crescimento, do amadurecimento. E amadurecimento você só vai ter, exemplo. Como é que você vai aprender a lidar, por exemplo, com abandono, com rejeição? Passando por várias situações de rejeição e abandono. E aí, até que você aprende, e isso não te afeta mais. Você cresceu à medida de Cristo. Naquela área. Então, alguém vem te ofender, vem falar mal, vem aqui. Chega um momento que você amadurece e não, passa a não se importar com isso, mas apenas com a opinião de Cristo e da palavra. Claro, se for alguém maduro, de testemunho, da parte de Deus, você vai parar, você vai ouvir. Não vai ser orgulhoso a ponto de não ouvir conselhos. Entendeu? Então, o Senhor quer que a gente cresça à medida, a estatura, a plenitude de Cristo. Cristo é o nosso alvo. Nós estamos aqui para nos tornarmos parecidos com Ele e manifestarmos aí a sua glória. Amém? Pois bem, queridos, vamos lá. Efésios capítulo 4 traz essa referência da questão dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e dos mestres. E os outros ministérios, pastor? Ministério de música, ministério de louvor, ministério de criança, como é que é isso? Queridos, vamos lá. Nós temos esses 5 ministérios e esses ministérios são responsáveis pela expansão, pela edificação. Daqui a pouquinho nós vamos entrar mais profundo nessa parte aí. Mas quando você está inserido em qualquer outro ministério ligado a esses 5 ministérios, você está trabalhando junto com eles para a expansão do reino de Deus. Faz parte. Eu vou te dar um exemplo. Você é alguém que trabalha Você é alguém que trabalha no bombeiro. E aí, de repente, você é um telefonista. O telefonista que recebe o comando para poder chegar, o bombeiro se arrumar e ir lá atender a ocorrência, é tão importante quanto o cara que vai à frente para poder desempenhar o trabalho mais pesado ali, a coisa de apagar fogo, o risco de vida, aquela coisa toda. O risco é maior e o trabalho é mais pesado e tem toda aquela, né, vamos dizer assim, é tão importante quanto aquele que vai desenrolar a mangueira, aquele que vai dirigir, aquele que vai organizar as coisas depois, aquele que vai atender, né, o socorrer ali os feridos, é tão importante quanto. Então, quando o Senhor for dar a recompensa a cada um, você vai estar recebendo a recompensa a partir do ministério que você está servindo, ajudando, apoiando, a impulsionar, entendeu? Então, esses 5 ministérios, todos nós vamos estar ligados a eles, né, de alguma maneira. Ou seja, dando apoio ao apóstolo, ao profeta, ao evangelista, ao pastor ou ao mestre. E de alguma maneira, ligado a cada um deles e desempenhando um papel no corpo de Cristo. Se você está servindo ou deseja servir, você está impulsionando o corpo de Cristo a crescer.
Então, quando Efésios capítulo 4 fala acerca disso, que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e fala ali que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ou deu homens como dons. Vou até compartilhar aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo aí a minha tela? Então, servir, olha lá, a mão. Todas são importantes. E quem não está dentro dessa categoria está fluindo, apoiando um desses ministérios. E quando o Senhor derramar da sua porção, você também é abençoado. E está ligado no corpo. Então, quando nós falamos na expansão, quando nós falamos da edificação, nós estamos falando da expansão, do crescimento, do avanço, do corpo de Cristo. Amém? Então, nós falamos sobre essa questão do Senhor trabalhar capacitando individualmente e também coletivamente para o crescimento mútuo. Então, eu não posso ficar ligado apenas só à ideia de que aquilo que eu faço está ligado apenas a um pequeno departamentozinho. Não, irmãos, você está trabalhando na expansão do reino de Deus, no coração de uma criança, no coração de um senhor, de uma senhora, no coração de um adolescente, no coração de um visitante, seja quem for. Você está cooperando com o corpo de Cristo, com a causa de Cristo, entende? Então, quando o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, então é como se fosse essa folha aqui, né? Ele leu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, pastor e o mestre, entendeu? Então, como é que o corpo de Cristo ele se torna eficiente na sua operação? Quando eu junto esses pedaços novamente, né? Na unidade, cada um fluindo no seu papel. Então, ele se torna o quê? Inteiro novamente, como esse papel. Entende? Então, eu deixo de ser apenas uma parte isolada e eu passo agora a compor, fluir, agir no corpo, ativamente. Ser nesse canal de bênção, por favor. Beleza, até aí, tranquilo? Podemos continuar? Alguma dúvida até aqui? Dúvida? Então, vamos ver aqui acerca do apóstolo, né? Vamos aqui, entendendo o ministério apostólico. Não se trata de um título para alcançar um status ou posição elevada na hierarquia eclesiástica. É um chamado para servir e edificar a igreja de acordo com os princípios bíblicos e a vontade de Deus. Então, Efésios capítulo 4, verso 10 até o 13. Então, ele designou, né, para essa questão, né, do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, para que haja unidade de fé, né, e do conhecimento do Filho de Deus e a maturidade e a plenitude de Cristo. Então, quais são as funções que um apóstolo tem? Ou que alguém inserido nessa questão do ministério apostólico vai fluir? Então, o ministério apostólico ele vai trabalhar com fundamentos, ele estabelece bases sólidas para uma fé e a prática cristã. Ele é aquele que corrige e mantém a igreja com a base correta da sua fundamentação. Então, ele identifica, corrige os erros dos fundamentos, exorta, confronta em amor para alinhamento e mudança. Ele equipa e traz maturidade no corpo de Cristo e desenvolve maturidade nas pessoas para que eles possam viver conforme a vontade de Deus. Treina, ativa líderes, ministros e ministérios. Então ele prepara, ele incentiva para que as pessoas entendam a sua identidade e cumpram o seu propósito, chamado e destino no reino. Então ele serve o corpo de Cristo
local e em outros lugares e igrejas. Oferece apoio e serviço, tanto na igreja local quanto para as comunidades de fé. Então, você vai ver que o apóstolo ele vai equipar um time, né, uma equipe de líderes ligados, né, aos outros ministérios. Então, se for comparar com a mão, é o dedo polegar. Ele toca em todos os ministérios e ele ativa, né, ele é aquele que dá apoio, né? Então, ele tira as pessoas dos ventos de doutrinas, né? Então, ele protege os crentes de falsas doutrinas e ensinamentos errados. Então, você vai ver que uma coisa que vai destoando, sabe? A pessoa, muitas vezes, vai ter muitos exageros. Então, é aquele que vai corrigir a base. Ele vai falar, gente, olha, cuidado com isso. Isso é problema. Vem para cá, o Senhor tem isso para nós aqui. Então, ele vai tirar as pessoas dos ventos de doutrina, né? Ele vai tirar, por exemplo, as pessoas de algumas filosofias que há, né? Então, o cultismo, algumas filosofias que entram aí para deturpar. E ele vai trazer o quê? Um entendimento correto. Então, ele toca e impulsiona os outros 4 ministérios, o profético, o evangelista, o pastoral e o ensino. Colabora com os ministérios para a edificação completa da igreja. Então, ele tem uma visão de conquista e batalha espiritual estratégica. Então, é aquele que abre frente, é aquele que vai desbravando ali, né? Então, ele tem essa característica apostólica. Então, ele planta, né? Ele tem essa questão motivadora, visionária, de conquista, expandir território, não é? Então, não é uma questão aonde eu vou lá, encho a cabeça do cara de óleo e falo, agora eu vou ser apóstolo, ou eu meleco a minha própria cabeça de óleo e me constituo apóstolo. Não, é uma essência, é um chamado. Quem tem, sabe que tem. Ou quem tem e ainda não foi ativado, sabe que um dia isso vai acontecer. Entendeu? Então, ele é responsável por essa questão da expansão, né? Então, você lembra daquela expressão bíblica onde fala que Paulo planta, outro rega, aliás, um planta, outro rega, e Deus é quem dá o crescimento? Então, quando fala da questão de plantar, vai falar, para mim, soa muito com o ministério apostólico. Quando fala de regar, de cuidar, vai estar falando muito do ministério mestral e pastoral, é aquele que cuida e vai fazer a coisa ali ser alinhada e guardada, posicionada, entendeu? Ele identifica, ativa o potencial, enviam, estabelece e pensam à frente, tem a unção de pioneirismo, é aquele cara que abre frentes, né? Inicia novas obras, projetos, abre caminhos. Ele tem um discipulado intensivo, estabelecendo uma cultura do reino, ou seja, o céu na terra. Implementa discipulados profundos que promovem valores, princípios do reino de Deus. O ministério apostólico, assim como os outros, é essencial para edificar a igreja com famílias fortes, saudáveis e bem fundamentadas. É um canal, um instrumento e presente de Deus, como tantos outros, ensinando a andar com Deus em aliança, pureza, ajudando a cumprir a grande comissão, estabelecer os princípios e as realidades do reino nas nossas vidas e comunidades. Então, 3 principais características do ministério apostólico: estabelecer fundamentos, paternidade, ativação e apoio ministerial, e tirar as pessoas dos ventos de doutrina. Estabelecer fundamentos, paternidade, ativação ministerial e apoio, e tirar as pessoas dos ventos de doutrina. Amém? Tá dando para entender, queridos? Ou tá meio difícil, tá complicado, quer que eu repita?
Tá rápido, tá devagar? Fala aí. Então, irmãos, quando a gente lembra de apóstolo, logo você lembra do chapéu. Muitas vezes a gente não tem referência, muita referência, porque a gente acostumou com uma igreja pastoral só, né? Mas o pastoral é apenas um dos ministérios que vai operar. Se ele trabalhar sozinho, ele vai ser ineficiente e vai deixar muita coisa. Então, o ministério ele tem que ser apostólico, e a partir do apostólico, ele vai trabalhando os outros ministérios, tocando e ativando. Beleza? Estão aí? Dúvidas até aqui? Então, o segundo é o profético. O profético é o dedo indicador. O profético é o dedo indicador, é aquele que indica o caminho, é aquele que aponta o caminho. É aquele que aponta o caminho. Então, isso aqui depois eu vou compartilhar com vocês aí. Vamos lá? Vamos aprender sobre o profético? O que é o profético? O profético não é sobre eis que te digo, dedão na cara, revelação de CPF, RG, endereço, título de eleitor, sonhos, visões, sensações e revelações estranhas. Isso não é profético, não, gente. Outra coisa também, as pessoas confundem muito o dom de revelação com profético. Tem nada a ver, apesar de que esses dons espirituais, eles vão fazer parte do profético. Exemplo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Geralmente, dentro do profético, vai estar fluindo isso. Mas não quer dizer que a pessoa flui com essas coisas que ele é profeta, tá bom? Geralmente o evangelístico também é usado com muito poder. Aí, irmãos, pra você ver como que a coisa é, né? Isso que eu falo. Não se apegue muito a dons e não fique muito ligado, veja frutos e também, por exemplo, se você vai atrás de um profeta, de um evangelista, o evangelista vai ser muito usado por Deus, muitas vezes vai ter a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, você vai ver muitos sinais, né? Aí você vai, eu vou seguir fulano de tal, porque ele vai me ajudar, tal, tal, tal. O evangelista, meu irmão, ele só chega lá, manifesta o que precisa manifestar em Deus lá e joga pro pastor. Quem vai cuidar é o pastor. Ele vai falar, segura aí, guerreiro. Porque ele não sabe, ele não tem habilidade, ou pelo menos, muitas vezes ele vai sair do campo de influência dele. O evangelista, ele vai trabalhar muito a partir de fora, da porta da igreja para fora. Pois bem, vamos voltar aqui para o profético. Então, não é revelação. O dom de revelação não quer dizer a questão do profético. Então, vamos lá, irmãos. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito, muitas vezes vai falar daquilo que é previsto, aquilo que aconteceu no passado, aquilo que acontece no presente, ou aquilo que vai acontecer. Palavra de conhecimento, presente, passado. Palavra de sabedoria, futuro, ou o que você vai fazer a partir de uma palavra de conhecimento. Entendeu? Então, o profético, o que ele vai fazer? Então, eu vou falar aqui. Eu acredito no profético, é bíblico, então vamos alinhar algumas coisas.
tem alguns tratando anjos como se fossem Alexa, né? Dando comandos, acessando dimensões, portais proféticos, né? Falando ali, você tem um minuto? Né? Lê ali um versículo isolado, fazem adivinhações com dons contaminados, pedem um pix com o valor da sua idade. Você já viu isso lá no Japão? Você já viu isso lá na Rússia? Você já viu isso lá nas Filipinas? No Brasil ainda não chegou, né? Então, no fim, você acaba mais confuso, mais perdido, mais pobre, né? Porque com menos o valor que você ofertou lá. Então, o ministério profético ele é um chamado para servir e edificar a igreja de acordo com os princípios bíblicos e a vontade de Deus. Então, vamos ver como é que o profético funciona. Exortar, consolar, edificar. Repita comigo aí onde você está. Exortar, consolar e edificar. Esse é o papel do profético. 3 coisas também que o profético faz. Repita mais uma vez. Exortar, consolar e edificar. Então, o que é essa questão? 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 vai falar, né, sobre essa questão. Então, o que é edificar? Construir, estruturar, confirmar, fortalecer, tornar mais eficaz. O que é exortar? Exortar não é ficar pagando sapo, não, irmão. Falando, ó, envergonhando as pessoas na frente. Não precisa disso. Isso não é profético. Lógico, irmãos, que Deus pode constranger uma pessoa para quebrar aquela casca de orgulho para que haja uma mudança. Não fala que Deus não pode fazer. Mas aí, se for um modus operandi, onde a pessoa está sempre humilhando os outros, expondo a vida pessoal dos outros, é complicado, não. Então, exortar aqui não é ficar pagando sapo, eu sou profeta, então eu sou sisudo mesmo. Não, é sem educação. Essa é a palavra. Então, custa nada, irmãos, ir com calma, ir com jeito ali, né? Então, o que o exortar é? A palavra no original para exortar é estimular, encorajar, ademoestar, que é o que? Avisar, repreender, aconselhar, repreender em amor. Meu querido, olha, você está indo por esse caminho. A Bíblia fala isso, 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 isso e isso. Você é um servo de Deus, uma pessoa assim, assim. Isso não combina com você. Pronto. E aí a palavra também tem aquela instrução, e que é, uma vez que você exortou uma pessoa, né, ou chamou ela para o caminho, e aí essa pessoa não teve mudança, então você vai chamar uma testemunha. Aí, com a testemunha não resolveu, você vai expor para a igreja. Expôs para a igreja, a pessoa continuou na mesma situação, então trata como gentil e publicano. Ou, né, libera ele para viver uma outra realidade em outro lugar, ou ele vai começar do zero, né, passo a passo, caminhando, amadurecendo, crescendo. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Show. Então, irmãos, profético não é revelação. Até a questão da profecia. Vamos lá. Irmãos, como eu disse, dentro do dom profético, né, ou dentro do profético como ministério, exortar, consolar e edificar. Essa questão da revelação está relacionado a um grupo, ou uma categoria de dons chamado dons de revelação, que é composto por palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Então, esses dons podem ser ativados em qualquer ministério. Basta buscar, basta clamar, basta estar disposto a estar no lugar certo, na hora certa e ser ativado nisso. Entendeu? Então, a questão da profecia, por exemplo. A profecia, ela é
um decreto que transforma uma realidade. Entendeu? Por exemplo, a pessoa está doente, e aí libera uma palavra, seja curada em nome de Jesus. Que esse mal seque até a raiz. Então, eu profetizei sobre aquele negócio. Então, eu peguei uma realidade da palavra e comecei a profetizar naquilo. Então, a profecia é liberar uma palavra, é liberar um decreto. O que nós conhecemos como revelação, essa pessoa tem dom de revelação. Nada mais é do que palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de discernimento de espírito. Essa categoria junta. Então, uma pessoa que faz isso, ela não é profeta, mas ela profetiza. Amém? Então, o ministério profético tem algumas funções e características. Ao contrário de que muitos pensam, o objetivo final desse serviço profético não é derrubar, mas é edificar. Todo esforço em denunciar o falso e derrubar estruturas malignas tem como objetivo revelar a verdade e edificar o que é justo. Qual é a função do dom profético? Por exemplo, viu que algo está muito fora, está saindo da palavra, o profético vai se levantar e falar, olha, está errado. A Bíblia diz isso, 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 nós estamos vivendo o contrário. Vamos voltar. Então ele vai ali pegar em cima daquele problema até voltar para Cristo. Fugiu de Cristo, o profético levanta e começa a combater. Então, nós não vemos... se não nos movemos nesse tipo de mentalidade, o nosso serviço não será profético, nem eficaz na edificação do corpo do Messias, mas produziremos muito barulho e confusão. Por isso, precisamos amadurecer, porque o profeta imaturo é como uma bússola quebrada, gerará mais confusão, divisão do que clareza e alinhamento. Tanto o apostólico quanto o profético trabalham enfatizando fundamentos corretos e intenções alinhadas com a vontade de Deus. A principal função do profeta é, com ousadia, chamar a atenção do povo que se desviou, levando ao arrependimento, à renúncia do pecado e tomarem uma posição firme na fé e na obediência. Então, olha só para você ver que legal quando você vê os ministérios trabalhando. Quando você ouve um apóstolo, você vai ver o seguinte, como o apóstolo ele vai trabalhar muito essa questão de fundamento, de expansão, de crescimento, quando você ouve um apóstolo, você vai pensar ou falar, rapaz, eu preciso sair do lugar, eu preciso me mover, não posso ficar parado. Quando você ouve alguém que tem essa questão do ministério apostólico, você vai sempre estar encorajado a dar um passo para a expansão da sua fé e amadurecimento. Quando você ouve um profeta, você vai entender o seguinte, rapaz, eu acho que eu estou desviado, eu preciso voltar para Jesus. Rapaz, eu acho que a coisa está ficando estreita. Entendeu? Então, a principal função do profeta é, com ousadia, chamar a atenção do povo que se desviou, levando ao arrependimento, à renúncia ao pecado e tomar uma posição firme na fé e na obediência. O profeta também treina o corpo de Cristo para viver conforme a maior de todas as profecias, que é a palavra de Deus, ensinando a discernir a sua voz, a sua vontade. Todos podem profetizar, todos podem levantar decretos, proclamar a palavra, mas o ofício profético tem também o papel de treinar o corpo de Cristo, e também, tão importante quanto treinar, é profetizar, equipar pessoas comuns para fluírem com maturidade e entendimento nessa questão dos dons. Amém? Vamos lá, irmãos. Nós temos hora para começar, não temos hora para terminar. Então, fique aí. Anote tudo.
Porque, irmão, quando eu vejo um crente não anotar, o número um, ou é falta de interesse, ou porque não tem o papel mesmo e a caneta mesmo, esqueceu, ou a pessoa tem uma super memória. Vai lembrar de tudo, vai colocar tudo em prática. Tem todos os detalhes. Então, eu vou compartilhar aqui a questão do... O próximo da mão ali é o evangelístico. O evangelístico, ele vai trabalhar a partir a partir do apostólico, ele vai trabalhar essa questão de recolher as pedras que ainda não fazem parte da obra. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, você vai ver direitinho como é que funciona. Vê aí se apareceu. Apareceu? Apareceu ou não? Beleza. Como é que funciona o ministério evangelístico? Eu falo aqui, ó. Se fizermos uma alusão a uma construção, o evangelista é aquele que recolhe as pedras que ainda não fazem parte da obra. Então, os 5 ministérios, aqui, ó, não é só distribuir a questão do evangelístico, não é só distribuir panfleto, falar Jesus te ama, e eu já vou te explicar por quê. Às vezes a gente está acostumado àquela questão do evangelismo criativo, de ir para o sinaleiro, de pintar a cara, de falar Jesus te ama, isso não é evangelístico, não. Pode até ser uma ferramenta dentro do evangelístico, mas não é evangelístico, não. Então, alcançar almas, fazer discípulos e manifestar o reino de Deus é responsabilidade comum aos cristãos, independente do ministério. Então, lembra lá? Apóstolo, profeta, o evangelista é o maior dedo de todos, então ele consegue alcançar mais longe, consegue ir mais longe, consegue ativar grandes coisas aí. Quando você ouve um evangelista, muitas vezes você vai pensar assim, nossa, eu preciso ganhar vidas, eu preciso colaborar com esse propósito, preciso trazer mais pessoas para Jesus, eu preciso colocar mais pessoas na frente dessa pessoa, desse ministério, para que eles possam evangelizar ela, ou eu mesmo, com aquilo que Deus me deu, evangelizar. Então a palavra evangelista significa aquele que proclama boas notícias e tem a sua origem no termo evangelho, que quer dizer boas novas. Esse termo aparece 3 vezes na Bíblia, em Atos capítulo 21, verso 8, referindo-se a Filipe, o evangelista, e em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, e em Efésios capítulo 4, verso 11. A principal característica de um evangelista é o quê? Levar o evangelho além das 4 paredes da igreja. Então, com graça, com verdade, com vida, com poder, com sinais, com maravilhas, alcançando aqueles que ainda não conhecem a mensagem e o propósito de Cristo ou estão fracos na fé, levando novamente ao caminho, aos pés da cruz. Ele não precisa de um grande esforço, basta, né, buscar a Deus, a direção, a unção e levar a mensagem com poder e outras pessoas serão atraídas. Né? A palavra fala em João capítulo 4, verso 48, e diz que se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então, muitos nunca iriam crer até encontrar um evangelista ou quem evangeliza, né? Ou se ele foi ou está sendo treinado por um cumprindo seu chamado. Então, ele tem prazer de estar entre os não crentes, anunciando as boas novas e cumprindo o papel de formativa no meio das pessoas que precisam ouvir sobre salvação
e entregar a vida ou voltar para Cristo. Então, você vai ver a característica de um ministério evangelístico, um amor profundo por almas perdidas, uma urgência em ver pessoas reconciliadas com Deus. São algumas características. Prega em qualquer ambiente, ônibus, rua, praça, shopping, não tem tempo ruim. Apaixonado pela responsabilidade de buscar vidas do mundo e trazê-las para a presença de Deus. Ele traz ovelhas para Cristo e é movido por desafio. Então, os evangelistas geralmente são inovadores nas formas de pregar a palavra, muitas vezes usam vários recursos para cumprir essa missão. Então, campanhas, propósitos, movimento, cruzada, os evangelistas, aquela questão das casas de paz, são coisas interessantes. Então, tem fome por almas, são intensos, incendeiam os não crentes, os fracos na fé, têm facilidade em se infiltrar em ambientes e trazer pessoas para o evangelho, treinam equipe e pessoas para anunciar o evangelho. Vai trabalhar muito com essa questão de expulsão de demônio, ministrar cura, libertação, revelação, né? O segredo do coração das pessoas são revelados e as pessoas passam a crer. Então, o evangelista tem uma habilidade única de alcançar pessoas individualmente, tanto em grupos maiores quanto individualmente. Então, no entanto, com a sua intensidade, pode ser mal interpretada por alguns. Por isso, é comum que eles precisem do apoio dos mestres e dos pastores, que ajudam a manter as suas ideias e ações criativas alinhadas com a palavra de Deus. Eles costumam ser os que preparam o terreno, abrindo porta para que os apóstolos, pastores, mestres possam operar. E continue o trabalho cuidando e ensinando o amor com amor e sabedoria, né? Então, você vai ver que muitas vezes o ministério comum na vida dele é dom da fé, a capacidade de crer profundamente que o poder de Deus vai transformar vidas e fazer milagres. Então, você vai ver dons de cura, né? Muitos evangelistas têm dom de cura, usado para demonstrar o poder de Deus enquanto eles pregam, o dom de discernimento de espírito, que nada mais é do que a sensibilidade espiritual para identificar verdades, as necessidades espirituais das pessoas, né? Tem uma questão de liderança, encorajamento e toda uma expressão. Então, é aqueles que trazem as pedras, é aqueles que trazem pessoas, é aqueles que amam vidas, alcançar vidas. Então, aí, gente, estamos já caminhando para o final. Então, quando você vê um evangelista, você vai ver assim, o que eu preciso fazer para ganhar vidas, né? Então, o pastor. Inclusive, eu tô até desenvolvendo um desse aqui para o pastor e para o mestre. Pois bem, quando nós falamos sobre a questão do pastor, o pastor é o dedo da aliança, né? E é o que é casado com a igreja, cuida, visita, ora, tá junto. Então, a pessoa está passando por problema, liga para ele, está feliz, liga para ele. No dia do pastor, quem ganha presente é só ele, né? Os outros não ganham, não. Ele apacenta e cuida, né? Aqueles que vão cuidar das feridas, que vai levar os irmãos para a cruz, entendeu? Que vai cuidar das feridas e posicionar para que essa pessoa possa ser um canal de bênção e favor aí nessa geração. Beleza? E o mestre? O mestre, ele vai ver detalhes que outros não vão. Então, ele alcança lugares pequenos que outros não alcançam. Ele consolida, ele descortina ministérios ou mistérios divinos. Você vai fazer duas perguntas ou você vai pensar em duas coisas quando você vê um mestre ministrar. Primeiro, como que eu nunca vi isso antes na Bíblia? A segunda coisa é, cara, eu preciso ler mais a Bíblia. Cara, eu tô muito
Estou muito devagar nisso aqui, eu preciso tomar uma posição. Você entendeu que cada ministério ele vai trazer instigar você a sair do lugar? E aí, irmãos, todos nós temos um pouquinho de cada, mas existem algumas expressões que são mais fortes. E aí, todos podem profetizar, todos podem corrigir fundamentos, todos podem. Entende? Faz parte da nossa característica de nos tornar semelhantes a Cristo. Juntar esses pedacinhos aqui, né? E crescermos e amadurecermos a estatura, como é que é? Varonilidade de Cristo. Cristo é o alvo. Nós nos parecemos cada vez mais. Mas eu tenho meu temperamento, eu tenho minha personalidade. Você vai lançar ela para a cruz. E vai falar, meu alvo é Cristo. Não é minha personalidade, não é meu temperamento fechado, não é o meu desejo de desistir. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Não aceito, não combina com um homem e uma mulher de Deus esse tipo de pensamento. De que eu não dou conta, de que eu não sou capaz, que Deus não está comigo, que Ele me abandonou, de que eu não tenho ministério é para os outros. Mas não, irmãos, é para ti. Ministério é servir. Beleza? Então, quando você ouve um mestre, você vai pensar que precisa estar mais conectado à palavra. Quando você ouve um pastor, né, você pensa no cuidado. Cara, eu preciso ser cuidado, eu preciso cuidar de vidas. Quando você ouve um evangelista, você vai pensar, cara, eu preciso ganhar vidas. Quando você ouve um profeta, você fala ou pensa, cara, eu preciso reconciliar com Deus. Cara, eu preciso firmar mais com Deus. Quando você ouve um apóstolo, você vai pensar ou vai agir, né, nessa maneira de pensar. Cara, eu preciso avançar, eu preciso sair do lugar da mesmice, eu preciso romper e crescer, amadurecer, não ser um crente infantil, não ser um crente inconstante, não ser um crente meia boca. Se é para ser, vamos ser de verdade, manifestando aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus. Amém? E qual é o objetivo dos ministérios? Aperfeiçoamento dos santos, desempenho dos seus serviços, capacitando de forma individual. Depois, edificação do corpo de Cristo. Isso aqui já vai para toda a igreja. Então, existem ministérios, por exemplo, como o ministério apostólico e o profético, ele quase não vai parar na igreja local. À medida que ele vai crescendo, isso vai sendo ativado no ministério dele, ele vai viajar para equipar o corpo de Cristo. Então, para isso, ele precisa ter uma base pastoral, evangelística, mestral, entendeu? Para que cuide do trabalho local enquanto ele está viajando. Você vai ver Paulo, você vai ver os apóstolos, você vai ver Cristo, né? Dentro dessa dinâmica aí, de trabalhar em favor do corpo. Então, a unidade de convicção da fé é uma das coisas que o ministério vai manifestar. Conhecimento acerca de Cristo e toda a sua obra. A perfeita varonilidade. Opa, línguas estranhas aqui, velho. E toda a sua obra. Perfeita varonilidade. Crescimento, amadurecimento da igreja até a estatura de Cristo. Firmeza nos fundamentos. Compreensão da fé e abandono de qualquer forma de desvio. Jesus é o padrão dos 5 ministérios. E ele subiu e repartiu esses 5 aspectos, confiando aos seus vasos uma porção plena do seu ministério. Eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração nesses dias. Você vai ver algumas características em Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 1, vai falar de
Cristo Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Você vai ver em João capítulo 4, verso 14, como profeta. Você vai ver em Lucas capítulo 4, verso 18, essa característica de Jesus como o evangelista. Pastor em João capítulo 10, verso 11. E mestre em João capítulo 3, verso 2. O Senhor supriu a igreja com características diferentes. E dentro dessa diferença, nós vamos encontrar o nosso lugar em unidade, em precisão, em poder, em graça. Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem fluir naquilo que Ele tem? Então, nós precisamos aprender. Amém? Dúvidas, sugestões, reclamações? Agora é a hora. Coloca aqui nos comentários ou abra seu microfone aí. Quem tem dúvidas, sugestões, reclamações, agora é a hora. Dúvidas? Dois tipos de medo. Ou entenderam tudo ou entenderam foi nada. É dois medos que dá na gente. Que ensina. Então, se você não está à frente dentro desses ministérios, com certeza você está apoiando um desses ministérios, ou e receberá da mesma porção do qual o Senhor está derramando na frente. Dúvidas? Perguntas? Pergunte agora ou pergunte depois. É agora. É depois. É agora. É depois. E aí? Dúvidas? Tem dúvida quanto ao chamado? Vá servir. Ministério é serviço. Ministério específico, ministério de apoio ao ministério de frente. Todos vão fluir em nome de Jesus. No caso, as revelações podem se manifestar em sonhos? Sim, pode sim. Porque, você vê, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, essa questão de palavra de conhecimento, muitas vezes vai vir em forma de alguma coisa, né? E muitas vezes vai vir numa linguagem que você entende. Porque os sonhos de Deus, muitas vezes, vão vir de uma forma muito específica. E algumas revelações também. Eu vou dar um exemplo. Teve um pastor que, às vezes, ele estava orando e estava vendo testemunho, né, de algo que ele estava contando. Ele estava orando e aí uma irmã, na verdade, estava orando pela outra e, de repente, veio uma imagem de uma bacia mesmo, daquela bacia de plástico, rachada, quebrada. Para quem recebeu a visão, ela não estava entendendo, não era nada. Meu Deus do céu, eu tô vendo uma bacia rachada. O que é isso, meu Deus? E ela falou, minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas me veio aqui a imagem de uma bacia rachada. E, na verdade, era a irmã que estava com a bacia mesmo, fraturada. E ela nunca tinha falado isso para ninguém. Né? Tava ali sofrendo. Não estava conseguindo resolver, mas o Senhor trouxe a revelação de uma maneira que aquele que recebeu a palavra de conhecimento agora pudesse entender na linguagem dela. Para ela foi subjetivo, para o outro foi objetivo. Então, por isso, entregue o que Deus tem, o que veio no teu espírito.
Ah, de repente, se a pessoa não recebeu, ela falou, cara, não tem nada a ver. Eu falei, cara, me perdoa, mas estou sendo treinado. Fala isso. Mas não deixe. Irmãos, um outro pastor amigo, colega, depois de 500 vezes orando por enfermos que foi manifestar a primeira cura. 500 sem acontecer nada. Só depois disso. Então, quantas vezes você já orou por cura? Você tem vontade de curar alguém? Ser um canal de Deus para curar alguém? Quantas vezes você já orou por algo específico? Parou por quê? Se não parou, continue. Se parou, continue. Amém? Respondi a pergunta, minha irmã, ou não? Ah, tá. Ela perguntou aqui, qual a diferença entre revelação e profecia? A revelação, quando nós falamos, a revelação ela não é um dom. A revelação é uma categoria de 3 dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Essa categoria de dons, né, palavra de conhecimento, fala de algo do passado, presente, geralmente passado e presente. E raramente, assim, uma questão de futuro. A palavra de sabedoria, muitas vezes, vai revelar algo do futuro e a solução daquilo que a palavra de conhecimento trouxe. Profecia. Então, lembra, aquilo que está na palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e nessas duas etapas aí, é previsto. A profecia não é prevista. Você cria a realidade a partir de uma fala, a partir de um decreto, a partir daquilo que é liberado. Então não tinha um caminho, não tinha oportunidade, não tinha janela, não tinha nada. Você libera uma palavra profética, seja quebrada agora toda a barreira, todo o mal que foi levantado, toda a arma forjada contra a minha vida, toda palavra contrária, seja quebrada agora em nome de Jesus. Não estava previsto, mas você identificou e declarou, profetizou, liberou um decreto. Isso é profecia. Você pega a palavra e proclama a palavra. Pega algo que Deus colocou no teu espírito e começa a proclamar a partir disso. Cria realidades. A revelação, ela já é algo previsto. A profecia, não. Ela é provocada, ela é liberada a partir de algo que nós liberamos aí. Respondido também? Maravilha. Mais dúvidas? Mais alguma dúvida? Responda aqui, o que mais te chamou a atenção no ensino de hoje? O que mais Deus te falou? O que mais te chamou a atenção? Ou como impactou na tua compreensão acerca dos ministérios? Escreva ou fale. A diferença entre revelação e profecia. Glória a Deus. Sabiam que revelação não é um dom, mas é uma categoria de 3 dons?
Porque geralmente é dividido em 3 categorias, né? Dos novos dons. Você vai ter você vai ter os dons de revelação, a categoria de dons de revelação, a categoria dos dons manifestacionais, ou dons de poder, e você vai ter uma outra categoria que é os dons vocais, os dons de fala. Esse depois eu vou compartilhar lá no grupo ao longo da semana, tá? Bem como alguns materiais desse aqui eu vou colocar lá e vocês vão poder Exatamente. Ó. Fiquei mais impactado em conhecer sobre o ministério profético, principalmente a parte que dão ordem aos anjos. Sim, nós pedimos ao Senhor e o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Lógico, nós temos compreensão do ministério angelical, eles trabalham conosco né, em favor daqueles que vão herdar salvação. Tem todo esse contexto, tem toda essa questão do ministério, né, eles acampam ao nosso redor ali, né, nos ajuda dentro da missão daquilo que o Senhor tem para nós. Porém, se o foco principal for o culto dos anjos ou a operacionalização dos anjos, é complicado, porque Jesus sai de centro, aí entra o ministério profético. Opa, que não é de Deus não, ó. Que é de Deus é esse aqui. E aí, voltar para Cristo, apontar o caminho, confrontar em amor para uma mudança extraordinária. Amém? O que mais Deus falou contigo? Ou se tem mais alguma dúvida? 3 minutinhos a gente já encerra. Your name is the highest, your name is the greatest, stands above them all. Em relação a esses encartezinhos em PDF aqui, eu vou disponibilizar no grupo o apostólico, o profético e o evangelístico, tá? Eu ainda tenho que construir o pastoral e o mestre, tá? Os irmãos tenham paciência aí. Dessa semana para outra a gente compartilha aí os demais, para que você possa ser edificado e abençoado, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, engrandecer o teu santo e poderoso nome. Eu peço, Pai, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que não seja apenas um ensino, mais uma, mas que seja, Pai, de fato uma chave de virada, que seja de fato, Pai, algo que venha colaborar, que venha, Pai, que venha trazer um nível de amadurecimento, que venha trazer um nível de mudança, de fome, de sede, do foco dos seus filhos em agradar o Senhor e se capacitar mais, Pai. Sabemos, Pai, que muitos, pela ignorância, muitas vezes passou anos a fio dentro da igreja e nunca soube de coisas profundas que Deus quer revelar. Ou muitas vezes, Senhor, alguns que o Senhor gere nos nossos corações uma fome, uma sede, uma disposição espiritual, mental, ativa, para que nós possamos nos envolver mais, cada dia mais, crescermos, frutificarmos, em nome de Jesus. Senhor,
Eu quero proclamar que nesse tempo será um tempo de capacitação extraordinária, que seja um tempo, Senhor, onde haverá aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, capacitação individual, a capacitação coletiva, a unidade, a convicção da fé, seja ativada, seja liberada, seja manifesta em nome de Jesus, que haja, Senhor, um conhecimento profundo da pessoa de Cristo, Senhor, de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ter essa perfeita varonilidade, Senhor, de crescimento, amadurecimento da igreja, até a estatura de Cristo, Pai. Que nós possamos ter firmeza nos fundamentos, doutrina, fé, compreensão da fé e o abandono de qualquer coisa que possa trazer desvio, confusão, paralisia. Em nome de Jesus, seja quebrado, seja rompido. Que o Senhor nos abençoe e possa munir espiritualmente a nossa vida para combatermos tudo aquilo, Senhor, que está torcido ou longe do teu propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Aleluia e outras músicas similares no Amazon Music. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Hoje nós encerramos essa temporada do ministério, sobre o ministério, a unção, dons, talentos, unção, dons, talentos e ministérios. E aí, à medida que ao longo da semana, ainda não temos previstos aí o desafio, permaneça lá no grupo. Provavelmente eles vão assistir depois o nome do grupo e a finalidade do grupo vai ter mudado. De tempos em tempos, nós mudamos ali o nome do grupo e lançamos um novo desafio. Bem? E aí nós vamos fazer uma pesquisa rápida lá para ver qual é a necessidade dos irmãos e como nós podemos servir em amor aí, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que seja um tempo de frutificar. Flua, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.